Olá pessoal, começando mais um Slow News aí. Olha só, vídeo. A chuva alaga metrô em São Paulo. Passageiros se agarram em grades para não serem levados por correnteza. Linhas de trens e metrôs têm circulação afetada pela chuva e o sistema Paese de ônibus foi acionado. Parte de teto desabou no Shopping Center Norte durante o temporal que atingiu a capital nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025. Veja o vídeo aí, pessoal. Veja o vídeo aí dessa estação de metrô, virou um rio. Olha o pessoal com garrafa nos braços. Veja que horror foi isso. Os passageiros tiveram que se agarrar em grades na estação Jardim São Paulo, Ayrton Senna, na linha 1, azul, para não serem levados pela correnteza, que foi provocada pela tempestade que atingiu a capital de São Paulo nesta sexta-feira. A estação que fica na zona norte de São Paulo, foi tomada pela água. Um dos passageiros registrou a situação que vocês viram no vídeo. Continuando aqui, pessoal, porque o governo avalia reduzir o imposto de importação de alimentos. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, diz que as medidas serão tomadas em curtíssimo prazo e nega tabelamento e congelamento. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta sexta-feira que o governo considera diminuir os impostos de alimentos exportados para que os preços caiam no mercado interno. Segundo ele, nada justifica os preços acima do patamar internacional. Né? Justifica sim, né? É o rombo do governo, né? Que só faz gastar e cobrar imposto do povo. Fala ele aqui, ó. Então, todo aquele produto que estiver com preço interno maior do que o preço externo, nós vamos atuar de imediato, por exemplo, na alíquota de importação, disse a jornalistas. Segundo o ministro, a equipe da Fazenda ainda vai estudar medidas de aperfeiçoamento dessa proposta e apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula convocou os ministros do setor econômico e alimentício para reunião no Palácio do Planalto. O chefe da Casa Civil afirmou que os eventos climáticos de 2024, como as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas em estados do Centro-Oeste, prejudicaram a agricultura brasileira. Rui negou que o governo fará tabelamento e congelamento de preço. Segundo ele, o presidente do PT, né, o senhor Lula, até brincou que não terá fiscal do Lula nos supermercados e nas feiras, em referência aos fiscais do Sarney, na época aí que o Sarney, né, quis criar, né, aquele plano Sarney, para poder tabelar e congelar os preços. Aí. Quem não se lembra, quem é da década de 80. E veja só, aqui ó, tem uma reportagem, né, falando que o governo, nesse caso aí, falou assim, ó, se a laranja tá cara, compra outra fruta. Veja a entrevista aí do ministro da Casa Civil aí. Por exemplo, a laranja. A laranja, vários jornalistas econômicos já fizeram uma tese reportando a diminuição drástica de produção nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores do mundo em função de doenças na plantação. Nós tivemos também redução aqui no Brasil, em São Paulo, que é um dos maiores produtores do Brasil, também em função de doenças. Então, o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Então, porque não adianta você baixar a alíquota, porque não tem produto lá fora para colocar aqui dentro. Por exemplo, a laranja. Pessoal, pelo que a gente vê aí, o governo está querendo trocar a fruta que você come, né? Se a laranja tá cara, tem que comer outra fruta. Eu vou te falar, viu, o governinho? Diz que é pai dos pobres, né? A fruta que o pobre mais consome é laranja e banana. Vai querer cortar essas frutas agora. E temos mais uma notícia aqui, ó. Hoje o Bolsonaro, né, deu uma entrevista à Revista Oeste, falando, ó, sou o maior líder da direita na América do Sul, diz Bolsonaro. O ex-presidente da República concede entrevista exclusiva, né, ao programa. A entrevista exclusiva ao Oeste Sem Filtro, dessa sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse ser o maior líder de direita da América do Sul. Se comparou a Donald Trump, recém-impossado presidente dos Estados Unidos. Ele falou, quer alguns queiram ou não, sou o maior líder da direita na América do Sul, disse o ex-presidente. E nessa entrevista, né, junto aí com seu filho, Eduardo Bolsonaro, veja aí o que foi falado sobre a proibição, né, do Bolsonaro comparecer à posse de Trump. Veja o que ele falou. O que eu posso falar é que todos eles estavam cientes da questão
do Jair Bolsonaro não ter comparecido, porque até onde eu sei foi a única autoridade convidada pessoalmente pelo Trump, porque esse convite ele passou pela mão do presidente Trump, ele despachou pessoalmente o convite para o Jair Bolsonaro. E que, lembrando, o Jair Bolsonaro ele não é simplesmente uma pessoa que tem relação com a família, né, que os seus familiares têm relação com a família, um ex-presidente, mas ele também é oposição ao governo Lula. Então olha o recado que o Brasil mandou para os Estados Unidos, mandou um recado de enfrentamento. Eu relembro aqui, o Hamas soltou agora os reféns, mas 12 horas após a eleição do Trump estava pedindo cessar-fogo. O Putin declarou que estava pronto para sentar à mesa para discutir a guerra da Ucrânia. O Xi Jinping, através do porta-voz do Partido Comunista Chinês, disse que esperava um convívio pacífico com a América de Donald Trump. E o Brasil aqui não, mandando recados, falando que o Trump é a nova cara do nazismo, impedindo a ida de Jair Bolsonaro, e lembrando aqui, né, quando o Lula, com condenação, poderia e foi ao exterior. Então isso tudo, quando você fala para um americano, é muito simples, é muito fácil você mostrar para ele que a gente está vivendo uma ditadura aqui. Eu me arrisco a dizer que eu esperava que o Alexandre de Moraes fosse ser mais perspicaz e permitir a ida de Jair Bolsonaro. Porque a não ida de Jair Bolsonaro gerou um prejuízo muito maior do que se ele tivesse ido. E fora isso, só para finalizar aqui, os jantares que nós estamos é longe de uma questão de status, de glamour que seja, né? Por mais que seja maravilhoso o vestido da Ivanka Trump, né? A dança lá, a valsa lá no salão do Starlight Ball, aquilo dali passa do meu lado o Mark Zuckerberg, do meu outro lado aqui passa o Patel, do outro lado aqui passa a Palme Bond, passa o PGR, o chefe da CIA, o chefe do FBI, o ministro da Saúde, Bob Kennedy Jr. Então, é uma infinidade de pessoas que passam ali e, por vezes, você tem a oportunidade de conversar com elas, que elas estão acessíveis. Né? São jantares exclusivos, 100 pessoas, 200 pessoas. Então, isso daí é que é o mais interessante. Obviamente, a gente não pode abrir tudo, mas, certamente, existe uma preocupação com o Brasil e existe muita consciência do momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que no andar da carruagem, a gente vai começar a ver, principalmente nesse primeiro ano, algumas medidas que vão impactar o Brasil vindo lá do governo Trump, como essa agora da questão migratória. Podemos centralizar aí, né, enfatizar no caso, que o Lula, no caso, quando na época que ele foi condenado, em segunda instância, ele foi autorizado a viajar, né? Agora o Bolsonaro nem condenado está sendo investigado, uma investigação, ao meu ver, não, sem pé nem cabeça. Então o Bolsonaro, que está apenas sendo investigado, foi proibido de viajar, né, sendo com o argumento de que ele ia fugir do país. É um argumento muito, muito falho, né? A gente vê que tem dedo da esquerda aí querendo proibir, né, e dificultar que a direita chegue ao poder novamente. Mas isso vai ser virado contra eles e, se Deus quiser, a direita vai assumir o poder em 2026. E aproveitando o ensejo aí, ó, a Michelle Bolsonaro, né, como foi na posse do Trump, ela foi a participar, né, de uma marcha anti-aborto nos Estados Unidos. Fala aqui, ó, a ex-primeira-dama foi acompanhada por políticos da oposição brasileira ao evento em Washington, organizado pela direita norte-americana. Veja aí, a Michelle Bolsonaro participando aí da marcha contra o aborto, lá nos Estados Unidos. Qual é a sensação, Michelle, de estar aqui? Nossa, maravilhosa, de estarmos nessa atmosfera, lutando pelos mesmos ideais, pelas mesmas pautas, de ver a mobilização mundial em torno de uma pauta tão importante, tão preciosa para Deus, que é a vida e a vida desde a concepção. Nós, como mulheres, como cristãs, nós temos o dever e o papel de defender os nossos pequenos, os mais vulneráveis. E é isso que nós estamos fazendo aqui, representando você, brasileiro, cidadão de bem. Nós estamos aqui para dizer sim à vida e contamos com todos vocês. Continue orando, porque as portas do inferno não prevalecerão. É isso aí, obrigada. É isso aí, pessoal. Lembrando aí que esse governo nosso, de esquerda, né, é a favor do aborto, né? As feministas de hoje, né? As feministas aí são a favor do aborto, falando que o corpo é delas. O corpo pode ser, mas a vida que está dentro dela não pertence a ela, não. Pertence a Deus. Só Deus pode tirar essa vida. Será que na hora de fazer o filho pensou? Agora aguente as consequências. E vamos ver aqui, ó, mais uma senhora aí reclamando do governo Lula.
Olha o que ela fala aqui. Lula é um ladrão. Senhora, não fale isso dele não, ele tá aqui pra mudar o Brasil. Mudar onde que ele mudou? Só foi na casa dele, porque o Brasil ele não mudou nada. De muita Ele coisa passou boa. 8 anos, não fez nada, agora mais 4. Vai passar, não vai fazer nada, meu amigo. Ele não está com saúde pra poder receber esse tipo de comentário. Viu, pessoal? Lula é Não um- vai fazer nada o governo. Aliás, se não fizesse nada, tava bom. O problema é que ele, além de não fazer nada, faz para pior. Só quer empobrecer, né, as pessoas. A classe média está ficando pobre e a classe pobre está ficando miserável nesse país. Se você gostou das notícias de hoje, curte e compartilhe aqui conosco. Comente embaixo o que vocês acharam aí dessa reportagem sobre Bolsonaro, né? E também sobre esse possível, né, diminuição dos impostos nos alimentos aí. Curte e compartilhe. Com Deus, até mais.